Vamos começar uma nova leitura? Vem comigo. Brincando com Literatura, Editora Brasil, por Dalila Belmonte. O Pássaro de Ouro. Iniciando. A fazenda onde haviam conseguido trabalho para toda a família ficava distante algumas léguas. Por isso, para aproveitarem a frescura da manhã, que não os deixaria cansar muito nos arranjos da mudança, Pedrinho, seu pai, sua mãe e seus irmãos, apenas os galos anunciavam a madrugada, puseram-se de pé, ansiosos para iniciarem uma nova jornada. Cada qual levando sua trouxas e seus balaios. Abandonaram eles, então, o velho casebre que os acolheram tantos anos. Já tinham andado bastante, e enquanto a lua se ocultava por entre as nuvens, a cerração ia ficando cada vez mais densa. Os passos rápidos, mantendo um silêncio profundo, os pobres retirantes seguiam. Somente Pedrinho não tinha pressa, o que obrigava sua mãe a gritar-lhe de vez em quando: "Ande, lerdo! Se você não correr, o bicho vai pegá-lo." O menino, porém, sem quaisquer preocupações, prosseguiu no seu caminho. Era valente, não tinha medo dos bichos. E continuava a caminhar assim, quando de repente, e bem nítido, lhe chegou aos ouvidos apurados o apiar dolorido de um pássaro em aflição. Pedrinho se deteve, ficou alerta e se pôs a procurar em todas as direções. Mas porque a escuridão ainda era densa, ele nada conseguiu encontrar. Por fim, após muito investigar por entre a relva orvalhada, deu com um ninho onde se encolhiam duas avezinhas ainda sem penas, ao lado das quais uma outra maior, pai ou mãe dos pequenos filhotes, jazia morta. Pedrinho, apanhando um ninho, pensou logo: "Vou levá-los comigo e irei criar bem esses pequeninos." Ficara tão preocupado com o achado que se esqueceu por completo de seus pais e irmãos. E quando se lembrou deles, não os viu mais. Começou então a correr e assim alcançou uma das curvas do caminho. Estacou ali, percorrendo os olhos por todos os lados, o ouvido alerta, mas não vendo ninguém nem ouvindo nada, começou a andar a esmo, sem rumo, segurando nas mãos a trouxa e o ninho com as aves. Fazia horas que andava, já era quase meio-dia, e não encontrava sequer um viajante que lhe indicasse o caminho certo. Cansado, sob o sol que queimava, os pés ardendo, Pedrinho apenas percebia o estalo surdo das folhas secas, que se quebravam sob os saltos ariscos dos coelhinhos selvagens, os quais, pressentindo a presença estranha, corriam e se escondiam por entre as moitas. Um bando de arapongas barulhentas, como um martelo na bigorna, passou voando sobre a cabeça do menino. Era lindo dia. Pousado nos galhos das árvores, os pássaros piavam em festas. E no ar luminoso, borboletas multicores dançavam como se estivessem executando um bailado clássico. De repente, Pedrinho reparou que à sua frente erguia-se um vulto imponente de um jabotá gigante, à sombra do qual o menino se acolheu afobado, na ânsia de encontrar um abrigo para o corpo escaldante. "Que bom", disse ele. "Vou descansar debaixo desta árvore e depois irei procurar meus pais e meus irmãos." Assim falando, procurou ele acomodar-se como pôde, aconchegando-se o mais próximo possível ao tronco do jatobá. "Ufa, que canseira e que fome! Como diz meu pai, eu seria capaz de comer um boi." Acomodou de um lado a trouxinha de roupa, juntamente com o ninho e as duas avezinhas, e do outro, como que separado, colocou-se sobre a relva o pássaro grande que estava morto.
Vou deixá-lo aqui e depois o enterrarei. A seguir, encostou-se acomodantemente ao tronco da árvore, ao mesmo tempo que acariciava as avezinhas, que não se cansavam de piar. Seus olhos se fecharam sem querer, por mais que ele se esforçasse para mantê-los abertos. Tinha receio de dormir e pensava que por ali deveria haver bichos ferozes que poderiam devorá-lo se ele adormecesse. Talvez mesmo uma onça, uma cobra, um porco-espinho, não sei. Não vou fechar meus olhos. Irei conservá-los abertos, bem arregalados. E arregalou muito bem os olhos, virando para o lado onde haviam colocado o pássaro grande, que julgava morto. Qual não foi sua surpresa ao ver que ele se movia lentamente. Primeiro uma asa, em seguida outra. Depois, aos poucos, foi abrindo os olhos e devagar levantou a cabeça, erguendo-se vagaroso, e cada movimento que fazia se tornava maior. Por fim, ficou de pé, crescera tanto, que quase alcançou o tamanho do menino. E conforme ia crescendo, suas penas mudavam de cor, até que se tornaram completamente douradas. Pedrinho estava assombrado, arregalou ainda mais os olhos e ficou estupefato quando o pássaro falou: "Boa tarde, meu bom Pedrinho." "Boa tarde", respondeu o menino. "Muito obrigada", disse o pássaro de ouro. "Obrigada? Por quê?" "Por ter salvado nossas vidas." "Salvei a sua vida? Eu? De que modo? Então não estava morto?" Não, estava apenas desmaiado." "Ainda bem", disse Pedrinho, dando um suspiro de alívio. "Senti muita pena dos seus filhotinhos." "Dos meus filhotinhos?" exclamou o pássaro, surpreso. Não são meus, mas sim meus protegidos. Os pais foram mortos por um caçador, mas eu vim buscá-los para irem comigo, quando fomos surpreendidos por uma ventania que derrubou o ninho. Com a queda, perdi os sentidos. Você nos encontrou na estrada e nos salvou." "Ainda bem que recuperou os sentidos, pois ia enterrá-lo para que as formigas não te devorassem", disse Pedrinho. "E você não quer que eu lhe agradeça por tudo isso que você nos fez?" disse o pássaro de ouro. "Que deseja que eu lhe faça em sinal de gratidão? Sou um pássaro poderoso. Peça sem acanhamento." Pedrinho estava indeciso. Será mesmo que ele faz o que eu pedir? "Eu vim com meus pais esta manhã, de mudança para outra fazenda, pois é tempo de colheita e não podemos ficar sem trabalho. Mas me distraí e os perdi de vista. Por isso estou tão triste e não sei o que fazer. Procurei-os por toda parte e não tenho esperança de encontrá-los." "Foi por nossa culpa que você perdeu seus pais", disse o pássaro de ouro. "Portanto, vou ajudá-lo até que os encontre." "Por sua culpa? Não estou entendendo." "Se você não tivesse parado para nos salvar, não os teriam perdido de vista. Vou ajudá-lo a encontrar seus pais, pois, como lhe disse, sou bastante poderoso. Também sou protetor de todos os pássaros. Tenho certeza de que eles vão me ajudar. E como não conheço seus pais, você terá que ir comigo." "Eu? Como poderei ir? Como você se mal posso andar?" "Tenho os pés sangrando da longa caminhada que fiz. E além disso, você voa e eu não tenho asas. Não poderei acompanhá-lo." "Isso é o de menos", disse o pássaro grande. "Você irá voar como eu." "Eu?" exclamou Pedrinho espantado, não acreditando no que ouvia. "Como pode ser isso?"
Muito simples, disse o pássaro. É só fechar os olhos e pensar em uma coisa boa. Uma coisa boa? E pensou: estou com tanta fome e tenho tanta sede, só se for comida. Em comida não, disse o pássaro, adivinhando o pensamento de Pedrinho. Tem de ser uma coisa espiritual. Espiritual? Mas eu nem sei o que é espiritual. Espiritual, explicou o pássaro de ouro, é como se você pensasse em Deus, em seus pais, em seus irmãos. Tudo isso é espiritual. Ah, agora sim estou entendendo. Feche os olhos, pense e conte até 3. Pedrinho fechou os olhos, pensou e contou até 3. Pode abrir agora, disse o pássaro. Pedrinho obedeceu e ficou admirado. Tinha asas iguaizinhas às do pássaro de ouro, com a diferença apenas de que não eram douradas. Como conseguiu fazer isso? Perguntou Pedrinho, ainda não acreditando no que havia visto. Fiz enquanto você fechava os olhos e contava até 3. Sabe o que estou parecendo com essas asas? Não, respondeu o pássaro. Com os meninos que acompanham procissão nos dias de festas religiosas, e riu muito, pois estava se achando engraçado e, ao mesmo tempo, esquisito. Logo se acostumará, disse o pássaro. Vamos dar uns voos por aqui para ver como você se ajeita com essas asas. Não podemos demorar, pois está ficando tarde e não teremos tempo para tudo. Vou ensinar-lhe as primeiras lições. Faça como eu vou fazer. Voe baixinho. E deu umas voltas por ali para o menino aprender. Pedrinho estava desajeitado. Não sabia como começar. Jamais havia visto um menino voar. Por fim, o pássaro o segurou pela mão e ambos levantaram voo. Vê como é fácil? Disse o pássaro. Agora você pode me acompanhar. Siga ao meu lado, sem se afastar de mim. Do contrário, você pode se perder novamente. E voaram, assim por um longo tempo. Pedrinho estava encantado, podia ver tudo, as casas vistas do alto, com os seus telhados vermelhinhos, eram tão diferentes. Os caminhos dos morros pareciam riscos feitos a lápis. A vegetação verde escura, os rios, então causaram grande admiração em Pedrinho. Lá de cima, pareciam cinzentos em vez de brancos, e as águas da cachoeira davam a impressão de jarros de leite se derramando pela rocha abaixo. Passavam pelo reino das capivaras, depois pelo reino dos coelhos gigantes. Pedrinho parou um pouco para descansar quando ouviu os guinchos, que pareciam urgentes pedidos de socorro. Procurou ouvir de onde eles vinham e descobriu 2 lebrezinhas fugindo apavoradas de 2 cães caçadores que faziam uma força enorme para alcançá-las. Pedrinho não podia deixar que as inocentes fossem estraçalhadas por eles e, lembrando-se de que o pássaro era poderoso, disse: Não podemos salvar aquelas lebrezinhas das garras desses cães, senhor pássaro. Que lebrezinhas? Perguntou o pássaro de ouro, que estava distraído. Olhe para baixo. Quer que as salve? Então feche os olhos, pense e conte até 3. Mais uma vez, Pedrinho fez o que o pássaro lhe pedia. As lebres estão salvas, pode abrir os olhos, disse o pássaro. De fato, ao abrir os olhos, o menino viu que as lebres não eram mais perseguidas. Os cães, por algum motivo, haviam desaparecido. Como conseguiu fazer isso? Perguntou Pedrinho, cheio de contentamento. Muito simples, disse o pássaro de ouro. Enquanto você fechou os olhos e contou até 3, eu retirei as lebrezinhas e as trouxe para cá. Os cães, perdendo o faro, não foram mais atrás dela. O senhor é mesmo incrível.
incrível, disse Pedrinho, entusiasmados, e acariciaria contente os dois animaizinhos que pareciam agradecer com os olhos. Depois despediram-se das lebres e de novo levantaram voo. Voaram por diversos lugares, porém o que mais encantou Pedrinho foi o reino dos pombos reais. Eles azuis, elas rosas, eram belíssimos, como aquelas tonalidades de cor. Em frente de um templo lindo e original, só havia árvores copadas, com flores de laranjeiras, exalando um perfume suave e delicioso. É que realizava o casamento de um casal de pombos reais, as quais, justamente naquela hora, vinham saindo da igreja ao som da marcha nupcial em direção ao palácio em que moravam. Pedrinho e o pássaro assistiram à cerimônia pousado no galho de uma das laranjeiras. Estavam encantados, pois o espetáculo era maravilhoso. Eu não sabia que havia tantos reinos, disse Pedrinho. Cada um tem seu reino, disse o pássaro. Eu também possuo o meu. Está na hora de irmos. Começa a escurecer e nada podemos fazer no meio da escuridão. Já haviam voado durante longo tempo, quando o pássaro perguntou: Você está cansado? Um pouco, disse Pedrinho. Vamos pousar nesse galho para descansar por alguns instantes. Não podemos demorar. Mas espere, disse o pássaro de ouro. Não está ouvindo o piar aflito de uma ave pedindo socorro? Estou ouvindo sim, mas não sei de onde vem. No meio das moitas, quase coberta pelas folhagens, uma jiboia hipnotizava um pássaro, olhando-o fixamente, colocando a língua para fora e para dentro. O poder da cobra era tão forte que atraía o pobrezinho cada vez mais para sua boca. O coitadinho apenas piava. Precisamos salvá-lo. O Senhor não quer fazer mais uma das suas mágicas para livrar-os da morte certa. Se não agirmos depressa, o inocente será devorado. Este é o último pedido. Feche os olhos, pense e conte até 3. Não é que ia esquecendo de fechar os olhos, mas, cerrando-os rapidamente, esperou. Passado alguns instantes, abriu-os de novo e viu que o pássaro já não estava junto à cobra. Achava-se ao lado dos dois, sorrindo para Pedrinho, que ficou satisfeitíssimo. O Senhor tem que me ensinar todas essas mágicas, pediu Pedrinho ao pássaro. Isso não é mágica, mas é um dom, respondeu o pássaro. Um dom? O que é um dom? Um dom, disse ele, é uma habilidade que Deus dá a uma determinada pessoa. Eu gostaria de ter um dom, disse Pedrinho. Você já tem um? Eu tenho um dom? Qual é? Que eu não sei ainda. Seu bom coração, Pedrinho. Isso é um dom? Indagou Pedrinho, admirado. Se é, pouca gente possui como você. É um prazer tê-lo conhecido. Muito obrigado, disse Pedrinho comovido. O sol já está quase desaparecendo e temos muito o que fazer. Vamos, chamou o pássaro. A caminho, Pedrinho perguntou: Afinal, o Senhor não me contou como salvou o pássaro da boca da cobra. Simples, disse ele. Peguei uma folha larga que encontrei e coloquei entre o pássaro e a cobra. Esta, olhando para a folha, deixou de olhar para o pássaro, perdendo o poder do hipnotismo. E o pássaro pôde então fugir e se salvar. Tão fácil, disse Pedrinho. Tão fácil como um ovo de Colombo. A questão é saber. Que história é essa de ovo de Colombo? Perguntou Pedrinho. Contarei depois, disse o pássaro. Ou então você terá de pesquisar e aprender.
e assim seguiram os dois silenciosos. Pedrinho começou a pensar: onde estarão meus pais a esta hora? Talvez não os vejam mais, e começou a soluçar baixinho. Está chorando? Perguntou o pássaro. Qual o motivo dessas lágrimas agora? Desajeitado, Pedrinho respondeu: estou com saudade dos meus pais. Talvez nunca mais os veja. E fez um beicinho, soluçando mais alto ainda. Muito bonito, hein? Então você está duvidando das minhas palavras? Não tem confiança em mim? Não acredita que eu possa encontrar seus pais? Uma coisa eu lhe afirmo: sem fé e sem perseverança, nada podemos conseguir. O que está faltando em você é a fé. Julga ser o único menino perdido no mundo? Pois fique sabendo que há muitos meninos e muitos adultos perdidos por esse mundo. E sabe por quê? Porque não tem fé e nem perseverança. O menino ficou quieto e começou a pensar. Quando eu chegar em minha casa, terei que contar tudo o que está acontecendo aos meus pais. E com certeza eles não irão acreditar em mim. Mas não tem importância. Começou a escurecer e Pedrinho viu que estavam passando por debaixo de uma nuvem. Deve ser chuva que não tardia a cair, alertou o pássaro. E se chover? Pensou Pedrinho. Como ficamos? Falta muito para chegar? Perguntou ele ao pássaro. Passaram ainda pelo reino das formigas, que estavam atarefadas carregando mantimento para o inverno. Dava gosto de vê-las trabalhar. E assim seguiram sempre em linha reta, quando o pássaro de ouro disse: está vendo daqui aquelas árvores floridas de cores diversas? Vejo, disse Pedrinho. É que já estamos chegando. Desceram então em uma grande alameda florida de ambos os lados. Pedrinho estava encantado. Nuvens de pássaros das mais vivas cores e de todos os tamanhos faziam grande algazarra, no meio da qual se ouvia dizer: nosso protetor está chegando! Viva! Viva! O nosso protetor! E traz consigo um menino. Quem será? Quem será? O pássaro de ouro, após ter cumprimentado todos eles com grande reverência, assim lhes falou: apresento-lhes Pedrinho, meu salvador. É um menino mais inteligente que conheço e de um grande coração. Ele precisa de nosso auxílio. Salvou minha vida e, em gratidão, prometi auxiliá-lo a encontrar seus pais. Espero que todos me ajudem. E os pássaros responderam em coro: ajudaremos, ajudaremos. Pedrinho ficou boquiaberto. Era uma verdadeira multidão alada. Ele nunca tinha visto espetáculo semelhante, apesar de gostar muito de pássaro e já conhecer diversas espécies deles. O menino agradecia com a cabeça, pois perdera a fala, de tamanha era a sua emoção. Agora que as apresentações foram feitas, disse o pássaro, fique à vontade, como se estivesse em sua própria casa. Todos aqui são seus amigos. Retirando-se em seguida, levou o ninho, dentro do qual se encolhiam as duas avezinhas. Pedrinho não podia sair do lugar. Estava maravilhado com tudo aquilo. Aquilo era um pássaro encantado. Cada qual tinha seu lar. Ao centro havia um castelo todo de ouro, que devia ser a residência do pássaro-chefe. A vegetação era completamente florida. Nada escapou ao exame de Pedrinho. Os pássaros, prosseguindo no seu trabalho, iam de um lado para outro, apressados, colocando os enfeites por toda parte. Um deles, passando perto de Pedrinho, disse: não repare, estamos muito atarefados esse ano. Pedrinho ficou prestando atenção a tudo. Os pássaros carregavam gravetos, plumas, flores e ilustravam o bico e as unhas.
Só os filhotinhos ficavam na areia, virando cambalhotas, uns por cima dos outros. Passado alguns instantes, o pássaro de ouro apareceu e disse a Pedrinho: Venha, quero lhe mostrar o nosso reino. Enquanto isso, esperamos pelo jantar, que hoje será oferecido em sua homenagem. Você é nosso convidado especial. Pedrinho, não se contendo, perguntou: Todo esse aparato, toda essa alegria é por minha causa? É em sua honra e também pela chegada da primavera, que para nós é a mais linda festa do ano. Você não percebeu como as árvores estão floridas? Todos nós ficamos radiantes com a chegada do sol que nos aquece. Há facilidade para tudo. Flores e frutos em grande fartura. Você não acha que temos razão para nos sentirmos felizes? Estava explicando o motivo de tanto empenho. O pássaro de ouro, por onde passava, mostrava os principais lugares do reino. Pedrinho estava cada vez mais maravilhado, pois no reino da passarada havia muita organização e harmonia. Começou a sentir fome, lembrando-se que desde cedo não havia comido nada, e pensou: que irei comer aqui? Algum alpiste? Mistura de passarinho? Mas eu jamais provei alpiste. Vai ser difícil. Como poderei engolir? Só se for com água. Se eu não sei comer, eles ficarão tristes comigo. Sinto, porém, tanta fome que sou capaz de comer alpiste e mistura de passarinho com ou sem água. Pedrinho ficou triste com o problema do alpiste e não prestava atenção ao que o pássaro lhe dizia. De repente, entrando no salão em que já estavam, um dos pássaros anunciou que o jantar seria servido. Seguiram em direção à sala de jantar. Que surpresa não foi a do menino ao ver uma enorme mesa artisticamente decorada, na qual havia fruta das melhores qualidades. Oh, que bom! Exclamou Pedrinho aliviado. Não é alpiste que eles vão comer. Desta vez estou livre. A maior parte das frutas ele não conhecia. Pedrinho, sente-se ao meu lado, disse o pássaro de ouro. Como lhe falei, você é hoje o nosso convidado de honra. Pedrinho sentou-se e os outros o imitaram. O menino foi o primeiro a ser servido e o pássaro perguntou, mostrando-lhe umas pequenas frutas de cabinhos curtos. Conhece essas frutas? Não, disse Pedrinho, nunca vi. São cerejas, muito gostosas quando bem maduras. Aqui não as temos de boa qualidade. Estas, por exemplo, foram enviadas da Europa pelo meu irmão que mora lá. E enquanto falava, passou o prato a Pedrinho, que estava ansioso para provar as cerejas. Devem ser deliciosas, pensava ele. E já ia tirar uma e levar à boca, quando ouviu vozes ao seu lado. E as vozes que ouviam eram vozes humanas, diferentes das dos pássaros. Ficou ouvindo o que conversavam. Coitadinhos, diziam. Onde foi que você o encontrou? Dizia uma voz feminina. E uma voz masculina respondeu: algumas léguas daqui, um lugar deserto, por onde passam só alguns forasteiros. Estava dormindo debaixo de um jatobá, tendo ao seu lado esta trouxinha e estes pássaros mortos. E a voz feminina tornou a falar: quem teria abandonado? Será que ele está perdido? Teve sorte, disse outra vez a voz masculina. Eu tinha que passar do outro lado quando saí de casa, mas não sei por que mudei o rumo e foi por ali. Parecia que alguma coisa estranha me atraiu até aquele lugar. Se eu não tivesse passado por lá, a estas horas, talvez ele não existisse mais. Algum bicho teria devorado. E a voz feminina continuou: deve ter andado muito. Olhe como tem os pés feridos. E ia dizer alguma coisa mais,
quando do outro lado alguém chamou. E os dois saíram, deixando o Pedrinho só. O menino, com muito custo, abriu os olhos, que pareciam fortemente grudados. Quis saber onde estavam. Tentou levantar-se, mas não teve forças. Voltou os olhos para todos os lados, procurando pássaros de ouro, mas não o achou. Reparou então que estava deitado em uma cama, num lugar desconhecido para ele. De quem seriam as vozes que acabei de ouvir? Que lugar era aquele? Como fora para ali? E lembrando-se da promessa do pássaro de encontrar seus pais, ficou triste e seus olhos se encheram de lágrimas. Será que o pássaro me enganou? Pensou. Já estava achando que tudo tinha sido mentira, quando ouviu uma voz que dizia: feche os olhos, pense e conte até 3. Ao abri-los, viu entrar no quarto os seus pais e seus irmãos, acompanhados de um casal que ele não conhecia. Então era verdade. O pássaro não havia o enganado. Muito obrigada, meu pássaro de ouro. Lembrarei sempre das suas palavras. Sem fé, sem perseverança, nada se consegue na vida. Os pais de Pedrinho, ao verem o filho, correram ao seu encontro. Um menino quis levantar-se para abraçá-los, mas não teve forças. Que bom ter te encontrado, meu filho! Como foi acontecer tudo isso? Foi o pássaro de ouro que me ajudou, mamãe. Quero ensinar-lhe uma coisa. Feche os olhos, pense em uma coisa espiritual e conte até 3. A mãe fez tudo o que o menino pediu. Pensou, mãe? Contou até 3? Contei, meu filho. Para que serve isso? É para a senhora encontrar uma fazenda onde haja uma escola para eu aprender a ler. E não falte nada para nós. Já encontramos, meu filho. Era para esta fazenda que vínhamos quando saíamos de casa de manhã. Tem escola? Perguntou Pedrinho. Tem, respondeu uma voz que parecia ser o dono da casa. Você gosta de ir à escola? Gosto muito. Quero estudar, ser inteligente e bom como o pássaro de ouro. Que história é essa do pássaro de ouro, meu filho? É uma história muito longa. Depois eu lhe conto. Só sinto não ter provado as cerejas. Pareciam estar tão gostosas. E assim concluímos mais uma leitura. E aí, o que você entendeu? O que você tirou de lição para a sua vida com essa leitura? Coloque as suas dúvidas, faz o seu comentário e te aguardo nas próximas leituras. Tchau! A Tiris Costa aqui, se despedindo.